paróquia, pela saúde de Francisca Mota, falecidos da família, Francisco Alves de Oliveira, José Cardoso Alcântara, José Gledson Ribeiro Alencar, sétimo dia, Josina Cardoso Feitosa, Luiz Carlos Gomes de Souza, Maria do Carmo Cordeiro Rodrigues, Paulo de Tasso Alencar, Luiz José Pereira e falecidos da família, Ivaneuza Luiz Oliveira Torres, João Gonçalves Torres, Jucivão Oliveira Torres, Isabel Maria Pereira e falecidos da família, José Manuel Neves Filho, 28 anos e 3 meses de vida eterna, Josefa Maria das Neves, 3 anos e 11 meses de vida eterna, Vicente Antônio da Ressurreição, Maria Socorro da Ressurreição e falecidos da família, Maria Wanda Silvino da Silva, 1 ano e 2 meses de vida eterna, João Gomes da Silva, pelas almas do purgatório, José Raimundo de Liva, 5 anos e 7 meses de vida eterna, Arinaldo Manuel da Silva, Manuel Barbosa Pinheiro, Sueli da Vitória, Francisca Luiz Oliveira Torres, Raimunda Joaquina de Jesus Alves, José Alves Correia, Luísa Pessoa Vieira, 8 dias de vida eterna, Antônio Bento de Oliveira e falecidos da família, Pedro Henrique Tavares Batista, 9 meses de vida eterna, Josefa dos Santos Pereira, José Pereira da Silva e falecidos da família. Uma abençoada celebração para nós.
Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Sabendo que acolhestes Zaqueu, o cobrador, e assim lhe devolveste tua paz e teu amor, também nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos a nossa falta e, como filhos, invoquemos confiantemente a misericórdia do Pai. Senhor, e fareis passar da morte para a vida quem ouve a vossa palavra. Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que quisesse ser levantado da terra para atrair-nos a vós, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos submeteis ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, que é nosso Pai, rico em misericórdia e amor, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios anuais do sacramento da Quaresma, concedei-nos progredir no conhecimento do mistério de Cristo e corresponder-lhe por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspectos atraentes e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim
é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era a mais astuta de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhum das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comeis dele, nem sequer toqueis, do contrário morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueiras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me em todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face.
nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo alegrias de ser salvo e confirmai-me com Espírito generoso. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideramos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato da justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará por uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus,
manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória e lhe disse: eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Esta leitura do livro do Gênesis, nesse contexto do primeiro domingo da Quaresma, nos coloca diante da necessidade da gente refletir sobre as serpentes que muitas vezes chegam à nossa vida. O pecado nunca vai se apresentar diante de nós como algo feio e ruim. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. A gente peca porque o que a gente faz naquele momento parece algo bom, embora a consequência do ato é a ruptura da amizade com Deus. Precisamos ficar atentos, porque de diversas formas, à medida que a gente avança, que a gente cresce, que a gente vai tendo maior capacidade de entender as coisas do mundo e de Deus, essa serpente, ela se atualiza. Da mesma forma que em nossos celulares, vez por outra, aparece lá que um aplicativo está atualizando automaticamente, ou então pede a nossa autorização para atualizar, para nos oferecer novos recursos, novas possibilidades. Também essa serpente, ela se atualiza. As tentações de um ano atrás não são as mesmas deste ano. O demônio, ele é astuto. Se eu já aprendi a vencer uma determinada tentação que vem sempre desta forma, ele vai se mostrar de outro jeito para que eu caia. Pode ser a mesma tentação, mas mostrada de outra maneira. Fiquemos atentos, porque esta serpente pode vir pela nossa rede social, pode vir pelos nossos grupos de WhatsApp, e o pior, pode vir no grupo de WhatsApp da nossa família,
pode vir, às vezes, pelo grupo de WhatsApp da nossa empresa, do nosso trabalho. Não, imagina, não foi nada grave não, relaxa. Afinal, todo mundo faz um pouquinho disso. Tudo isso para a gente não tomar consciência da gravidade do nosso ato e a gente deixar aí no molho, deixar aí no banho-maria, deixar aí passando na minha vida, me ofendendo, me fazendo mal e eu fingindo que não está acontecendo nada. Precisamos ficar atentos a essa realidade. E olha um detalhe importante que o texto do Evangelho hoje nos apresenta. Jesus foi conduzido ao deserto. E foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Com um fim, para ser tentado por Jesus. E na palavra de Deus, o deserto é o lugar da decisão, da purificação, da fidelidade. Ali no deserto não tem plateia. Ali no deserto não tem marido, não tem mulher, não tem filho, não tem patrão, não tem funcionário, não tem amigos do bar, não tem amigos do churrasco. Ali no deserto sou eu e Deus. Ali no deserto eu sou convidado a decidir, a confrontar a minha vida com a verdade do Evangelho e pensar, o que é que eu quero? Eu quero continuar nessa fé morna, indecisa, nem lá e nem cá, um pé no mundo e um pé em Deus. Quando me convém, eu estou firmemente em Deus, mas quando não me convém, eu fico só ali, só com um dedinho em Deus e o restante do corpo no mundo. O deserto nos confronta para a gente pensar a nossa fidelidade, para a gente purificar o nosso coração, porque ali a gente é colocado diante das escolhas que a gente faz. Por isso que para muitas pessoas hoje estar em silêncio é um tormento. Por isso que vez por outra é bom a gente se perguntar, qual foi a última vez que eu fiquei só comigo mesmo? E a outra pergunta é, eu gosto da minha companhia? Como eu lido com a minha companhia? Quarta passada, um dos pontos que Jesus nos chamava a atenção no Evangelho era, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. A gente pode pensar esse quarto onde eu estou sozinho, onde eu não preciso fingir nada, onde eu não preciso forçar lágrimas para alguém ver que eu estou rezando, eu estou emocionado. E muitas vezes as pessoas ligam a emoção com a qual eu vivo a oração com a profundidade dela e pode não ter nada a ver. Pode ser que alguém na oração, na adoração, no momento comunitário de oração chore e seja um choro realmente de libertação, mas pode também não ser. Então o deserto é o lugar para a gente purificar o coração, para a gente purificar as nossas motivações, para a gente poder repensar as nossas penitências. O Papa Leão XIV, esses dias, em suas falas sobre o tempo da Quaresma, dizia que um dos jejuns que a gente precisa pensar se é necessário, mas na verdade entender que é necessário a gente fazer, é o jejum das palavras que ferem. Às vezes essas palavras vêm disfarçadas de sinceridade. É porque eu sou sincero, é porque eu digo a verdade, é porque minha missa é de corpo presente.
mas no fundo eu não tenho capacidade de dizer o que eu preciso dizer ao outro com respeito, com misericórdia, com compaixão. E aí as primeiras palavras mal elaboradas que vêm na minha cabeça, eu já as digo assim na lata. E acho que isso é sinceridade. Não esqueçamos que na relação com o outro, a gente precisa ser verdadeiro, mas nunca pode faltar um elemento na conversa com o outro, por mais difícil que ela seja e decisiva, que é o respeito. Nada de elevar a voz, nada de usar palavras de baixo calão. Porque quando a gente faz isso, a gente mostra a insegurança que a gente tem quando precisa falar algo sério para o outro. Ou então a elevação da voz e as palavras mal colocadas só denunciam que a gente quer ter a razão e não quer escutar o outro. Porque muitas vezes a gente quer ter a razão no que a gente faz e no que a gente conversa. A gente não quer ser confrontado com o outro. Por isso que quando a gente quer dizer algo verdadeiro para o outro, que o outro rebate e ele nos interroga também, a gente se desmonta todinho. Porque você, na verdade, não quer se ajustar com o outro. Você quer convencê-lo de que o que você pensa, o que você está dizendo é a pura verdade. Ele tem que aceitar e acabou. A gente precisa ter esse cuidado. E Jesus, com as 3 tentações que vive neste domingo, está convidando-nos a pensar sobre tentações que a gente vive no nosso cotidiano hoje. Porque a tentação que Jesus está sofrendo hoje é usar o poder divino para interesse próprio. Se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Como é que Jesus está? Com fome. Jesus passou um tempo intenso de jejum. Para a gente ver, primeira informação importante dessa primeira tentação: Deus, Ele nos pega quando a gente está fraco, a partir das nossas fraquezas. Primeira coisa que o diabo faz é pegar Jesus com fome. O que é que ele tem que oferecer para quem está com fome? Uma possibilidade de comer. Mas se não tem comida e ele é o Filho de Deus e ele tem o poder de transformar a pedra em pão, então transforme pedra em pão, se és o Filho de Deus. Ele usa a identidade de Jesus para confrontá-lo e para dizer: faça. Você não está com fome? Você pode, faça. Não tem nenhum mal nisso. Você vai apenas usar da pedra que se tornar o pão para se alimentar. A tentação de fazer dos bens materiais a prioridade fundamental da vida. A gente precisa ter esse cuidado para a gente não fazer daquilo que a gente toca, daquilo que a gente sente, a prioridade. Porque muitas e muitas vezes nós vamos descobrir os bens eternos naquilo que a gente não toca, naquilo que a gente não vê e naquilo que a gente não sente o cheiro. Pensemos nessa realidade tão importante, para a gente não ser confrontado por alguém: mas você não é o doutor? Eu estou precisando, me dê essa receita. Mas você não é enfermeira? Eu estou dizendo, eu estou precisando, aplique, que eu estou com dor. E aí a enfermeira, pressionada, faz o que tem que fazer, porque o paciente disse que já tomou e deu certo, não espera o médico chegar, aplica, depois o paciente tem um resultado que não é satisfatório, tem uma reação muito adversa, e aí? Nunca fazer nada sob a pressão daquilo que você é. Você não é o pai dele, então dê um jeito. Você não é o diretor da escola, pois faça. E aí o diretor, por pressão, age
e toma a decisão sozinho. Se for uma decisão acertada, ótimo. Se não for, vem a população inteira, a mídia toda, por cima daquela posição que alguém, que é uma pessoa pública, tomou. Precisamos ter esse cuidado. Depois vem a segunda tentação. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. A tentação da gente escolher um caminho de êxito fácil. Jesus poderia ter escolhido um caminho de êxito fácil, mostrando o seu poder através dos gestos espetaculares. Seria admirado e aclamado pelas multidões. Mas aqui a grande tentação é do milagre espetacular e da manipulação religiosa. Vejam, eu sou um ótimo pregador. Vejam, entre aspas, a pessoa está querendo na verdade dizer: eu sou um homem santo, eu faço milagres. Olha, no meu culto, ou na minha pregação, ou no meu grupo de oração, Deus está levantando enfermos. Precisamos ter muito cuidado, porque hoje, pelo fato da gente poder livremente criar um perfil em qualquer rede social e colocar lá o que quiser, tem muita gente usando da fé para ganhar dinheiro e usando de má fé. Tenhamos cuidado. Por isso que a gente precisa ser sempre atento quando eu ouvir algo de um pregador ou de alguém que se diz muito estudioso, de alguém que até já leu a Bíblia de cima para baixo, de frente para trás, já leu o Catecismo da Igreja Católica 1, 2, 3 vezes, já sabe muitas coisas de cor, mas que diz algo que ao meu ouvido como cristão consciente soa estranho. Procure a igreja, procure o seu pastor, o pároco, ou o bispo, ou alguém de juízo que tenha informação para saber até que ponto aquilo que foi dito realmente tem sentido e verdade, para a gente não ser enganado, para a gente não ser ludibriado, porque hoje, como eu disse, as tentações estão se atualizando de uma forma que as pessoas nos enganam assim. E a gente é enganado e ainda fica achando graça, porque a gente não consegue identificar na hora. E depois vem a terceira tentação, onde verdadeiramente o diabo tira a máscara. Jesus poderia ter escolhido um caminho de poder, de domínio, de prepotência, ao estilo dos poderosos do mundo, mas Jesus escolheu fazer a vontade do Pai. Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Para a gente ter cuidado, que muitas vezes o diabo pode se apresentar diante de nós através de situações, de lugares, de pessoas, de ambientes, para a gente tirar Deus do centro, para a gente deixar Deus de lado. Porque se a gente for dizer o que é que está assim, o fio condutor das três tentações, a tentação central é prescindir de Deus, escolher um caminho de egoísmo, de orgulho, de autossuficiência, é substituir Deus, é procurar e encontrar atalhos sem cruz e sem obediência. Tenhamos cuidado, porque hoje há muita gente pregando um caminho cristão sem cruz.
Caminho cristão sem cruz não é o caminho do projeto de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Pode ser de qualquer outro caminho, mas de Jesus Cristo não é. O que foi que Jesus já nos disse? Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tenhamos cuidado, porque às vezes a gente quer atalhos para a gente conseguir o que a gente quer. Às vezes aquele jeitinho, às vezes aquela forma de rezar que a gente quer manipular Deus. Embora pode não ser um ato consciente, mas inconscientemente a gente pode estar dizendo: Senhor, eu vou fazer dessa forma, eu vou rezar essas 3 Ave Marias, esse Pai Nosso, eu vou rezar esse rosário, eu vou rezar esse horário durante tantos dias, porque o Senhor vai ter que me dar essa graça. Não pergunto a Deus qual é a vontade dEle, não me disponho a obedecer à sua vontade, a estar aberto aos seus caminhos. Precisamos ter cuidado com esses atalhos. E diante dessa realidade que Deus nos coloca, o convite, diante das tentações de Jesus, vencer as próprias tentações e renovar a confiança no Pai. E como faremos? A quarta de cinzas já nos falou, pela oração. Entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai em segredo. Porque ali, se você quiser se deitar no chão, se você quiser ficar de joelhos, se você quiser ficar prostrado, se você quiser ficar de pé, se você quiser cantar uma música e balançar as mãos e dançar e pular, você pode fazer, que ninguém vai te dizer: que exagero, não faz assim, não é assim que reza a Deus. Ali é só você e Deus. Pela caridade ou esmola, é um caminho para a gente aprender a enxergar o outro. E muitas vezes a gente reduz a esmola àquela moedinha ou aquela nota menor que a gente dá para um pedinte na rua, ou alguém que para a gente ali no semáforo do trânsito. E aquilo pode nem ter nenhum significado diante de Deus, dependendo da intenção do meu coração naquela hora. Porque muitas vezes eu posso dar simplesmente para não ser mais importunado. Eu posso dar aquele valor simplesmente para um encargo de consciência. Enquanto a caridade pode muitas vezes ser deixar de falar o que não compete a mim do outro, deixar de fazer julgamentos. Vez por outra a gente se vê julgando uma postura do outro em uma atitude que a gente não sabe se foi a reta intenção dele naquela situação. Depois a prática do jejum, da penitência. Por isso que a cada sexta deste tempo da quaresma, a gente pode, ao acordar, invocar o Espírito Santo, fazer aqueles 5 minutos de invocação a Deus, do Espírito Santo, e pensar: que penitência eu vou fazer hoje? E pensar, gente, na semana a gente vive tanta coisa que a gente vai descobrindo da nossa natureza que precisa ser tocada e mudada, que a cada sexta é um dia muito interessante para a gente pensar: nessa semana eu acho que eu curti demais no Instagram muita coisa que não edifica. Então, nesse dia de hoje eu vou repensar. Nesse dia de hoje, até a meia-noite, eu não vou nem abrir meu Instagram. Para toda vez que eu pensar em ir lá, eu vou dizer para mim mesmo: eu não vou hoje, porque eu quero purificar o meu coração, para quando eu voltar a usá-lo amanhã, eu vou evitar esses tipos de páginas e de perfis. Hoje eu entendo que eu preciso, no meu trabalho, silenciar mais, porque de segunda até ontem, tudo que me falavam, eu dava uma opinião assim de cara, sem pensar, sem discernir.
e eu senti que eu fui em alguns momentos estúpido. Então hoje, no meu trabalho, minha penitência, já que foi algo muito recorrente nesses dias, é que eu procure silenciar. Em alguns momentos eu realmente não vou dizer sim nem não. Quando me perguntarem, eu vou dizer: eu não tenho nada a dizer a esse respeito. Eu prefiro não dar opinião. E para muitos de nós, a gente sabe que isso é uma verdadeira penitência. Porque às vezes a gente se arvora muito em juízo da vida do outro. E a gente se coloca muito como o mocinho da história. Que Deus nos ajude para a gente poder caminhar e lutar pela oração, pela penitência, pela caridade, pela prática do bem, para que nós consigamos viver a nossa experiência de fé com mais autenticidade cada dia da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, dando os primeiros passos neste itinerário de conversão, apresentemos ao Deus Criador e misericordioso as nossas súplicas, dizendo: assisti, ó Senhor, o vosso povo. Assisti, ó Senhor, o vosso povo. Pela Igreja, para que este período quaresmal seja um tempo favorável para refletir sobre suas fragilidades e colocar-se com empenho no caminho de conversão, superando as tentações diárias que nos afastam dos bons propósitos do Evangelho. Rezemos. Assisti, ó Senhor, o vosso povo. Por aqueles que estão à frente das nações, estados e municípios, com a função de governar, para que este tempo de graça e conversão ilumine a consciência de cada um, de modo que não se esqueçam de promover ações em vista do bem comum. Rezemos. Assisti, ó Senhor, o vosso povo. Para que os cristãos discriminados ou perseguidos por causa da sua fé permaneçam fortes e fiéis ao Evangelho. Graças à oração incessante de toda a Igreja, rezemos. Assisti, ó Senhor, o vosso povo. Pelos catumenos, para que possam percorrer este itinerário quaresmal, seguindo o convite deixado por Jesus Cristo, dedicando-se à oração, à meditação da palavra e ao gesto de caridade, rezemos. Assisti, ó Senhor, o vosso povo. Assisti, ó Senhor, o vosso povo nesses dias de empenho pelos frutos da conversão e santificação, para que, fortalecidos pela graça, possamos chegar com alegria às festas pascais por Cristo nosso Senhor. Amém. O
vosso coração de pedra se converterá em novo coração. O vosso coração de pedra se converterá em novo coração. Tirarei de vosso peito vosso coração de pedra, no lugar colocarei novo coração de carne. O vosso coração de pedra se converterá em novo coração. O vosso coração de pedra se converterá em novo coração. Orai, irmãos e irmãs, para que, trazendo ao altar as alegrias e fadigas deste dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Nós vos pedimos, Senhor, fazei que o nosso coração corresponda a estas oferendas com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Jejuando 40 dias, Jesus consagrou a observância quaresmal e, desarmando as ciladas da antiga serpente, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade, para que, pela digna celebração do mistério pascal, passemos um dia à Páscoa eterna. Por isso, hoje e sempre, com a multidão dos anjos e dos santos, com hino de louvor, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas,
E não cessai de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo Papa Leão e o nosso Bispo Magnus Henrique, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me uma palavra e serei salvo. Homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus, mas de toda palavra da boca de Deus. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus, mas de
Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. O homem não vive somente de pão, mas de mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade, tudo que tenho e possuo, vós me destes no amor, todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo, dispões de ter-me, Senhor, segundo a vossa vontade, dai-me somente o vosso amor,
Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão, que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade. Dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda a palavra que sai de vossa boca, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos sentar um instante. Nesse tempo quaresmal, na nossa paróquia, nós teremos horários de segunda a sexta-feira para confissões. Nas quintas-feiras, das 3 da tarde às 6 da noite, estaremos sempre eu e o Padre Emanuel atendendo confissões. Nos outros dias, segunda, terça, quarta e sexta, 1 hora antes da missa, no dia que eu presidir a missa, eu estarei confessando. No dia que o Padre Emanuel preside a missa, ele estará confessando. E no dia 16 de março, uma segunda-feira, nós teremos um mutirão de confissões em nossa paróquia. Então, eu, Padre Emanuel e mais alguns padres de outras 4 paróquias estarão conosco ajudando nas confissões. Então, no dia 16, a partir das 18 horas, já teremos sacerdotes para atender confissões. O que oriento é que nós, ao longo destas 5 semanas da quaresma, oportunamente, a gente procure o sacramento da confissão, para não ir adiando e chegar a Semana Santa e a gente não ter conseguido se confessar. O máximo que a gente puder já fazê-lo durante as 5 semanas, ótimo, para não sermos os operários da última hora lá na Quinta-feira Santa. Queremos então, hoje, rezar por todos aqueles que fazem aniversário no mês de fevereiro. Alguém que está aqui fazendo aniversário nesse mês, levanta a mão. São várias pessoas. Pois venham aqui à frente para a gente cantar os parabéns e pedir uma bênção para a sua vida. A Pastoral do Dízimo ajuda aí a organizar a meia-lua. Então, antes da gente cantar os parabéns, convido todos a ficarem de pé. Hoje na nossa paróquia é o dia que a gente reza de forma especial em ação de graças pela colaboração mensal, generosa e fiel dos nossos dizimistas. E nós vamos então rezar a oração do dizimista, que a CNBB compôs e tem orientado as paróquias do Brasil a rezarem nesses momentos em que rezam em ação de graças pela colaboração mensal dos seus fiéis. Rezemos. Pai Santo, Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado que se entregou por nós na cruz, vosso Filho bem-amado que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto com esta contribuição minha pertença à Igreja, solidário com sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração, ó Pai, contribuo com o que posso.
Recebei, ó Senhor. Amém. Recebei, ó Senhor. Amém. Você que já é dizimista da nossa paróquia, nossa gratidão. Você que ainda não é e que nem é na paróquia onde você mora, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que não moram na área da nossa paróquia. É um convite. Se você alimenta a sua fé aqui na nossa paróquia, pode, após a missa, passar lá no plantão do dízimo e se informar como você pode fazer para ser dizimista na nossa paróquia e colaborar. Então cantar os parabéns, pedindo a Deus pelos nossos irmãos que celebram o aniversário desse mês. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E a Virgem Maria faça cair do céu uma chuva de bênção sobre estes filhos seus. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Jesus abençoe estes nossos irmãos, que Maria os guarde dentro do coração. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus de misericórdia e bondade, te peço nesse mês em que esses irmãos e irmãs celebram o dom da sua vida, que derrameis sobre eles a vossa graça, a vossa paz, o dom da fé, o dom da oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda teremos a bênção final. É bom lembrar que o pessoal começa a sair achando que a missa terminou, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça, Senhor, sobre o vosso povo copiosa bênção, para que na tribulação cresça a esperança, na tentação confirme-se a virtude e lhe seja concedida a eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Tem que ser agora, já chegou a hora da condivisão. Deus é Pai da gente, fez-nos diferente